Então, boa noite, queridos. Boa noite, Miriam, Walter, todo mundo que está chegando aí, quem for chegar depois. Então, a gente vai seguir com as nossas preces. Hoje a gente não vai fazer a meditação conduzida do Lama, porque a gente vai ver 2 vídeos, um pequenininho, mas um pouquinho mais longo, aí eu vou deixar esse tempinho para o vídeo ao final, tá? A gente vai iniciar o capítulo 13 hoje, e eu fiz uma pequena modificação no nosso arquivozinho das preces, vocês vão ver, depois vão ver por quê, assim. Eu incluí uma prece que o Lama vai comentar nesse trechinho do início do capítulo, prece de 7 ramos de devoção, e mudei um pouquinho a prece de Bodhicitta, incluí uma outra, que é Bodhicitta e Refúgio Bodhicitta numa prece só, que é uma mais comum, assim, que a gente usa. Mas deixei aquelas outras, só acrescentei para a gente um pouco. Esse capítulo é sobre Bodhicitta, né? Esse capítulo que a gente vai iniciar hoje. Então, bem interessante, assim, com o espírito de despertar, Bodhicitta. Então, tá, vamos compartilhar aqui. Ô, Flori, Oi, querida. onde você põe as preces, Flori? Tá lá no Drive. Ah, mas você não acessa, você acessa o Drive, né? Quando terminar aqui, eu vou atualizar, porque tá lá o antigo, eu vou colocar esse novo, viu? Aí eu aviso para você pessoalmente. Beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tá no Drive, tem uma pastinha Estudo Budismo Tibetano, né? Aí eu estou botando as coisas do nosso estudo lá. Mas deixa eu compartilhar aqui. Então, queridos, boa noite para quem chegou, para quem está chegando. Então, convido vocês a trazer atenção para o corpo, para onde vocês estão sentados. Abre espaço na mente, solta as preocupações, deixa que a mente esteja completamente presente, aberta para o nosso encontro hoje. A gente está receptivo, né, às bênçãos da nossa prática. O encontro com o Guru Rinpoche, através dos ensinamentos de Dudjom Limpa, do Lama Laongas, e dos mestres que a gente for ouvir hoje. Então, a gente começa preparando a nossa motivação, contemplando rapidamente os 4 pensamentos que transformam a mente, que apesar de a gente saber que o que a gente está buscando já reside no nosso coração, né? É a nossa experiência mais profunda que a gente não está contactando agora, mas o que a gente está buscando a gente já tem, mas a gente se dá conta de qual é a situação nossa agora, de todos os seres. Quando a gente contempla esses 4 pensamentos, a gente olha a nossa condição, o nosso potencial e a nossa própria confusão. E aquilo que a gente vai poder trabalhar. Onde é que está o caminho, assim, que é a nossa própria mente. Então, a gente contempla, o primeiro pensamento é sobre a vida humana preciosa. As facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra de ter todas as condições aqui agora para praticar. Ter todas as condições físicas, mentais, amigos, família, condições externas, mais principalmente o Dharma, professor, os ensinamentos, a Sangha. O primeiro pensamento é sobre a nossa vida humana preciosa. O segundo é sobre a impermanência. Todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então, a gente se dá conta de que essas condições favoráveis, elas podem mudar a qualquer instante. Nosso corpo muda a todo instante. As condições da nossa vida mudam. E nós vamos morrer em algum momento. Não sabemos quando, nem como. Então, a gente aproveita cada instante para praticar. Cada circunstância. Praticar aqui e agora. O terceiro pensamento é sobre a lei de causa e efeito. A interdependência. A causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se dá conta da interdependência.
do nosso ambiente externo, nosso, né, o planeta, o ambiente, o nosso comportamento, a nossa mente, tudo está interdependente, tudo nos afeta. Então, por isso a gente percebe que as nossas ações também afetam nossa experiência. O que a gente está vivenciando agora é o resultado do nosso karma passado. E o que a gente vai vivenciar mais à frente depende das nossas ações agora. Então, a gente cuida das nossas ações, procurando praticar a virtude e evitar a não virtude. E a gente vê, o quarto pensamento é sobre o sofrimento do samsara. A natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente sabe que o sofrimento do samsara é como um sofrimento de sonho, porque ele surge a partir da ignorância da nossa verdadeira natureza, da delusão de apreender a realidade de forma dual, independente, autônoma, no senso de eu e do outro e do mundo. Enquanto a nossa mente está presa nessa visão dualista, surgem as aflições mentais que nos levam às ações não virtuosas que nos trazem sofrimento. Então a gente sabe que a gente precisa olhar para a nossa mente, liberar a nossa mente das suas amarras autocriadas. Então, recordando desses pensamentos, contemplando realizando essa natureza dos fenômenos como eles são assim, então, nos recordar disso, possa nossa mente voltar-se para o Dharma sagrado, para aquilo que vai realmente nos libertar, para a verdade da nossa experiência. É com essa motivação que a gente vai praticar. E aí a gente vê que essa situação nossa é a nossa situação e a situação de todos os seres humanos e não humanos, todos os seres sencientes. E a gente então faz essa aspiração das 4 incomensuráveis. Os 4 incomensuráveis é amor, compaixão, alegria e equanimidade. Que todos os seres tenham a felicidade e suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então agora a gente está pronto para tomar refúgio nas 3 joias, naquilo que vai realmente nos conduzir no caminho, e também na bodhicitta, na mente que busca a iluminação para benefício de todos os seres. Então a gente vai fazer essa prece aqui, ela tá nessa aqui, a gente tem os 2, refúgio e bodhicitta. Vamos fazer uma vez em tibetano, 2 vezes em tibetano e 1 vez em português. Sangye chudan saki chunam lam janchu bardu dakni kyapsu chim dagi jinso gipe sonam kim drula penchir sangye drupasho Sangye chodan tsaki choknam lam janchu bardu dakni kyapsu chi dagi jingso pipe sonam kim drola penchir sangye drupasho. No Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema, eu tomo refúgio até alcançar a iluminação. Possam os méritos de minha generosidade e outras ações virtuosas me conduzirem até a budeidade para o benefício de todos os seres. Então, tendo tomado refúgio bodhicitta, a gente então vai fazer essa prece de 7 ramos como uma prática preliminar, uma prática de devoção para a nossa. Então, a gente fazer a nossa prática pequena de Guru Yoga que a gente faz. Guru Yoga com Guru Rinpoche. Então, prece dos 7 ramos. Lama, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se
e acomodem-se sobre assentos de lótus, sol e lua. Com meu corpo, fala e mente, presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto, a grande perfeição, o Vajrayana. Por favor, girem a roda do Dharma, do mantrayana secreto, que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Então, com essa devoção, com essa prática, né, que a gente está com essa homenagem, com essa oferenda, com a nossa confissão das nossas faltas, com o regozijo, né, da prática do Dharma mais profundo que a gente está recebendo, com o pedido de girar a roda do Dharma e que os Budas não passem para o Nirvana final e da dedicação a todos os seres, a gente então vai fazer a nossa prática de Guru Yoga com a prece de 7 linhas. A gente vai fazer uma vez em português, 2 vezes em tibetano, e a gente vai fazer um mala do mantra do Guru, bem? Vai fazer a Guru Yoga normal, como a Jane faz. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hoje é dia de Guru Rinpoche e é dia de Francisco de Assis. Então, a gente coloca nossas preces, lembra todas as pessoas que a gente quer beneficiar, pede as bênçãos de forma muito profunda para a nossa prática hoje. E o tema hoje do nosso estudo é devoção, então tá bem legal. Então, a gente vai fazer 2 vezes em tibetano agora, e depois a gente vai fazer um mala do mantra do Guru para receber as 4 iniciações. Again, again, Ujansam. Pema Gesa Dompo Lam Yasen Chage Nyodru Pema June Jesura Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Again, again, Jan Sam, Pema, Gesar, Dompo, Lam, Yasen, Chagin, Yodru, Pema, June, Jesudram, Kudu, Kandro, Ampe, Kor, Kiki, Jesudadru, Kim, Jingi, Lapchi, Sheksu, So, Guru Pema Siddhi Hum. Então, agora, imaginando que Guru Rinpoche está irradiando bênçãos em todas as direções, a gente vai acumular um mala do mantra do Guru, um Ahum Vaja Guru Padma Siddhi Hum, enquanto a gente imagina que o Guru Rinpoche está irradiando bênçãos do seu corpo de arco-íris que está à nossa frente, irradiando bênçãos para nós e para todos os seres, em especial todos os brasileiros, todos os políticos, todas as pessoas no mundo, todos os animais, todos os seres. Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Om Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Om Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Om Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Vajra Guru Pema Siddhi, Om Vajra Padma 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 Siddhi,
Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Vajaguru Padma Siddhi, Om Vajaguru Padma Siddhi, Vajaguru Padma Siddhi, Vajaguru Padma Siddhi, Om 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 Vajaguru Padma Siddhi. Om Vajaguru Padma Siddhi, 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 Om Vajra Guru Padma Siddhi. Então a gente imagina que da testa de Guru Rinpoche, de um A, sílaba A branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para nossa testa. E aí a gente recebe as bênçãos que purificam todos os nossos oscurecimentos de corpo, doenças, karmas. Estabelece as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. E agora de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz vermelha vindo diretamente para a nossa garganta. E a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche que purificam todos os obscurecimentos da nossa fauna, da nossa energia. E estabelece as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. Nossa energia é o nosso corpo sutil. E aí a gente imagina uma sílaba rum, azul, índigo, no coração de Guru Rinpoche. E dessa sílaba rum vem um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração. E a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche, que remove todos os obstáculos da nossa mente e estabelece as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora a gente imagina simultaneamente os 3 raios de luz, branca, vermelha e azul escura, vindos da testa, garganta e coração de Guru Rinpoche diretamente para os nossos 3 pontos, testa, garganta e coração. E a gente recebe as bênçãos que removem os obstáculos mais sutis, que é a dualidade mais sutil. E a gente, então, estabelece as bases para realizar a união dos 3 kayas, o Svabhavikakaya, a grande perfeição. Então, tendo recebido essas 4 iniciações, nosso corpo, fala e mente purificados, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração.
E a gente sente, realiza que a nossa mente é inseparável da mente do Guru e de todos os Budas. Então, repousamos sem fabricação, naturalmente na nossa natureza básica, consciência deste. Não meditando, mas também não distraído, em sincera simplicidade. A consciência relaxa em si mesmo. Então, a gente repousa aí por alguns instantes. Vai ser a nossa prática de meditação hoje. Repousa, reconhecendo a nossa própria consciência. Ciente de estar consciente. Sabendo que essa consciência mais profunda é a mesma consciência de todos os Budas. Então, queridos, hoje vai ser nosso início da nossa prática. A gente vai, então, ganhar um pouquinho mais do nosso tempo hoje também para a gente ver nosso estudo, iniciar o nosso estudo. Tudo bem? Hoje é dia de Guru Rinpoche, né? Muito bom, e de São Francisco. São Francisco de Assis. Então, um dia auspicioso hoje para a gente fazer nossas preces, para a gente se conectar com essa energia de sabedoria, para a gente irradiar, né, aspirações para o nosso país, para as pessoas, para a nossa família, para nós mesmos, e para todo o país, para todas as pessoas, para todo mundo, que a gente está realmente precisando de lucidez, de amor e compaixão. E é um dia auspicioso para a Aninha, porque é o aniversário dela. Que maravilha! Parabéns, Dia de São Ana. Francisco, dia de São Francisco. Agora eu sei que é o dia de Riponchê Não, também. o dia de Guru Rinpoche depende do calendário lunar, sabe? Ah, Aí, mas coincidiu hoje de ser dia de Guru Rinpoche e dia de São Francisco. então, que Assim. bom. Parabéns, parabéns, Obrigada, Ana. moça. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Lucidez. Parabéns, Obrigada, Aninha. Fábio. Oi, gente. Oi, Fábio. Que bom te ver. Fugiu. Fugiu. Muito bem. Então tá. Podemos seguir? Tudo bem? Então vamos lá para iniciar o nosso capítulo novo. Aqui. Então, a gente vai começar o capítulo 13, cultivando o espírito do despertar, que a gente vai ver que o espírito do despertar é bodhicitta. Mas aí eu vou ler só o último parágrafo do capítulo anterior, porque ele faz exatamente o link com esse capítulo, tá? Para a gente se localizar. Então, o capítulo anterior, né, que a gente viu sobre o veículo individual e o veículo universal, a gente estudou sobre o Hinayana e o Mahayana, nós estamos agora no contexto do Mahayana, certo? Que é onde a gente já tem uma compreensão da vacuidade, da impermanência, da natureza impermanente, né, dos fenômenos, do sofrimento, a natureza do sofrimento, das 3 níveis de sofrimento, que o sofrimento principal vem da ignorância da nossa verdadeira natureza, de que realmente as coisas a nossa felicidade não está dependente de causas e condições, né, e que não tem um eu autônomo. A gente já está no contexto de começar a compreender a vacuidade nossa e dos fenômenos, que é o caminho Mahayana. E o caminho Mahayana ele é baseado na aspiração da bodhicitta, que é o espírito
o voto do caminho Mahayana é cuidar e liberar todos os seres. O voto do caminho Theravada é não causar mal aos seres, porque ainda é uma disciplina muito focada no eu, então a gente evita a não virtude, procura praticar virtude, tem um caminho ainda, né? A gente não está olhando para os seres, mas no Mahayana, quando a gente começa a compreender a natureza do eu, a natureza dos fenômenos, aí a gente vê que está tudo interdependente, tudo surge de causas e condições, então somos completamente interdependentes dos seres, do universo, então os seres passam a importar, e aí a bodhicitta é o ponto, né? É a aspiração, né, no caminho Mahayana. E isso vai se aprofundar de tal forma que no Vajrayana a gente vai ver não só a interdependência, a gente vai ver a inseparatividade completa. Porque a gente vai ver que a nossa mente é que constrói a realidade de fato, quando a gente aprofunda a compreensão da natureza da vacuidade, né? Quando a gente vai superar a dualidade mesmo, um caminho mais profundo. Mas por enquanto a gente está no Mahayana, nós estamos no meio do campo aí, meio do campo. Então ele disse aqui no último parágrafo do capítulo anterior, ele diz assim: devemos aceitar inicialmente, que a gente estava vendo que no Mahayana a natureza, o Buda, né, a nossa natureza, todo mundo está permeado por Dhammakaya. Nós temos potencial de despertar, todos os seres têm um potencial de despertar. Então, essa é a nossa verdadeira natureza. Então, devemos aceitar inicialmente a existência da natureza búdica por fé, que a gente ainda não realiza, né? Isso foi um capítulo anterior, né, que a gente viu. Mas a natureza búdica, ela pode ser despertada, tornada manifesta em nossas vidas diárias. Como? Um elemento crucial é o cultivo da grande compaixão, que é fundamentada no entendimento de que todos os seres sencientes são iguais em termos de natureza essencial. Então, todos os seres são iguais porque todos os seres têm a natureza búdica como nós. E como nós, todos os seres querem ser felizes, querem se livrar do sofrimento, se movimentam nesse sentido. Porque, na verdade, essas duas energias sutis, do amor e compaixão, como ele diz, é a natureza, é o movimento da nossa dimensão mais profunda. Tudo que a gente faz é tentando ser feliz e tentando se livrar do sofrimento. Mas, na verdade, isso é amor e compaixão. É o movimento do amor e compaixão, que as qualidades da nossa verdadeira natureza. O Mingyur Rinpoche gosta de falar, né? Consciência, amor e compaixão e sabedoria, né? É o que é o cerne da nossa natureza. Então, ele vai dizer, então a natureza búdica também pode ser realizada, então, um elemento crucial para a gente acessar, começar a manifestar, remover os obstáculos, é o cultivo da grande compaixão, que é fundamentada no entendimento de que todos os seres sencientes são iguais em termos de natureza essencial. A natureza búdica também pode ser realizada meditativamente, penetrando, lembra? Atravessando a mente grosseira, acessando essa dimensão mais sutil da consciência, até chegar na consciência primordial, em Rigpa, em Dharmakaya. Então, através da meditação também a gente pode penetrar a natureza mais fundamental de nossas próprias mentes. Então, a gente vai unir, ele está dizendo aqui que é preciso, a gente vai unir várias coisas, vários fatores. Então, a gente vai cultivar a grande compaixão, a gente vai meditar e tentar acessar diretamente, juntamente com a compaixão como elemento formativo fundamental, o despertar da natureza búdica abre, então, a porta do modo de vida do Bodhisattva. A nossa vida se transforma, né? Então, naturalmente, surge o Bodhisattva, que é aquele que aspira a atingir a liberação, porque não tem outra coisa para fazer. A gente vai ver que não tem sentido a gente ficar agora só enxugando o gelo no Sansara. Quando a gente começa a entender a natureza da nossa experiência, esse é o bem mais precioso que a gente pode querer alcançar nessa vida. É atingir é o despertar da nossa natureza búdica. Então ele diz, juntamente com a compaixão como um elemento formativo fundamental, o despertar da natureza búdica abre então, ou seja, a meditação e a compaixão, abre a porta para o modo de vida do Bodhisattva, voltado inteiramente para a iluminação, para o benefício de todos os seres sencientes. Então, aí começa a abrir esse caminho do Bodhisattva, que agora ele não tem mais como viver separado, olhando para os seres de forma diferente. A gente vai olhar para os seres e ver que eles são como nós, né? Então, nossa vida muda, nossa perspectiva de mundo muda, né? Aí, então, vamos ver o início do capítulo. Então, aqui ele termina aqui dizendo que a gente, então, agora passa a querer cultivar o espírito, cultivar a bodhicitta, que é
a aspiração do Bodhisattva, né? Então, a aspiração de alcançar o despertar espiritual para benefício de todos os seres sencientes é um ideal que está no âmago do caminho Mahayana. Chamado de Bodhicitta, em sânscrito, e traduzido como o espírito do despertar, seu cultivo da Bodhicitta, né, é o elemento-chave que leva a pessoa ao estado de Buda. Então, a gente não tem como, o Lama já, todos os mestres, todos os Lama Laolas, nas últimas vezes aqui ele enfatizou, se você fosse imaginar qual é a prática mais importante que você está fazendo, é o cultivo da Bodhicitta. Não é as práticas mais avançadas, a grande perfeição, é o cultivo da Bodhicitta. Essa é a prática mais importante. Porque o início do caminho, o meio do caminho, o final do caminho é a Bodhicitta. É fazer surgir a Bodhicitta, manter a Bodhicitta e fazer ela se expandir cada vez mais. Essa mente que busca a iluminação para benefício de todos vocês. Porque isso tem a ver com a compreensão da vacuidade profunda da realidade. Então, se a gente vê que a nossa realidade surge da nossa própria mente, então, tudo somos a nossa experiência inseparável do nosso mundo. Nosso mundo é inseparável de nós. Então, tudo importa. Aqui a gente não tem ainda essa compreensão. Nós estamos ainda na perspectiva do Mahayana. A gente não tem essa compreensão profunda da vacuidade. Mas o que a gente já tem, o vislumbre que a gente já tem, já nos leva a perceber que não tem como a gente se separar dos outros. Então, ele vai dizer, então, discutimos anteriormente vários tipos de meditação discursiva e não discursiva, nos capítulos anteriores, né? Ele ensinou, contemplou as 4 novas verdades, contemplou a bondade amorosa, aqui ele não aprofundou as 4 qualidades incomensuráveis, mas a gente contemplou um pouco de bondade amorosa, prática de trazer benefício a nós, né? Buscar cultivar amor, compaixão por todos os seres. A gente também viu as práticas de shamatha, as práticas de atenção plena, né? As 4 aplicações da atenção plena, como são práticas de insight. Então, a gente já viu vários tipos de meditação. Todos, né? Então, discutimos anteriormente vários tipos de meditação discursiva e não discursiva, todas úteis para cultivar o espírito do despertar. Além destes, no entanto, é muito útil dedicar-se, ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui é para cultivar a Bodhicitta, não tem outra coisa que a gente não está cultivando, toda a nossa prática é cultivar a Bodhicitta, mas ele diz, além dessas práticas aqui, de meditações discursivas, não discursivas, shamatha, né, vipassana, então, além dessas práticas, no entanto, é muito útil dedicar-se a práticas devocionais, que ajudam a nutrir a disciplina espiritual, assim como a água ajuda a nutrir um jardim. Pode-se ter uma semente, solo, sol e calor, mas sem água, a semente permanecerá na terra seca sem germinar. Da mesma forma, sem a umidade da devoção, as outras práticas podem se tornar estéreis. Então é um caminho, o Lama Santa gosta de brincar, né? No budismo a gente estuda, medita e reza. A gente faz todos esses processos. Porque, na verdade, não tem como, são todos meio usáveis. Então, a gente vai ver que as práticas de devoção são meio usáveis, porque a gente vê, à medida que a gente vai atravessando os níveis mais profundos da realização da vacuidade, que é quando a gente sai do caminho universal, o caminho individual, para o caminho Mahayana, e depois para o Vajrayana e para o Dzogchen, qual é a prática principal? É Guru Yoga. Porque, na verdade, é Guru Yoga em relação à nossa própria natureza, ao Dharmakaya. Mas só que como a gente não consegue ver isso, não consegue acessar isso, porque a gente está, nosso coração do despertar está encoberto por uma energia de hábito, por condicionamentos da dualidade, por toda uma visão limitada, que os nossos mentores, o Buda, o Dharma e a Sangha, vão ser fundamentais nesse processo, principalmente o nosso mestre. Aqueles seres que ou os nossos mestres, porque são os seres que vão espelhar as qualidades da iluminação, as qualidades dessa dimensão. Então, como a gente não consegue ver em nós isso, a gente vai precisar dos espelhos. Então, os mestres são os espelhos. E cada vez mais o mestre vai ganhando uma condição mais
mais poderosa na nossa prática, quando a gente vai compreendendo a vacuidade, principalmente. Vai tendo os insights da natureza da realidade. Então, a gente vai, o Buda Dharmasanga no Hinayana tem um aspecto, no Mahayana já tem outro aspecto, no Vajrayana vai ter outro aspecto. Então, lembra que a gente viu, né? O mestre no Hinayana é como se fosse um amigo que vai nos conduzindo. Né? No Mahayana, ele já é um emissário do Buda, ele já é um emissário do Buda. E no Vajrayana é o próprio Buda. Tem que ver o Buda do mestre. Mas não é porque a gente vai passar a mão, é porque a gente vai, na verdade, se a gente não estiver vendo as qualidades dos nossos mestres, que são as pessoas que, em tese, trilharam o caminho, alguma parte, alguma etapa do caminho, se a gente não estiver vendo essas qualidades, a gente não consegue acessar essas qualidades em nós, porque a nossa experiência, na verdade, o que a gente vê fora é a nossa mente acessando dentro. Então, é super importante a gente encontrar o mestre, encontrar as qualidades do mestre. Verdadeiramente, claro, né? E aí, porque quando a gente começa a olhar, e aí, com o nosso insight profundo na natureza da realidade, a gente vai vendo que o que a gente está vendo é o movimento de Dharmakaya, dessa dimensão última, que move todos os seres, que movem os mestres, eles estão ancorados em Dharmakaya, eles não estão os verdadeiros mestres, né? Eles estão expressando Dharmakaya. Sambhogakaya, Nirmanakaya, eles estão expressando a sabedoria, da forma que eles podem, claro, né? Daquilo que eles conseguiram acessar, eles estão expressando aí. Então, é super importante. Então, a devoção vai nos ajudar a estabelecer essa conexão também. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o orgulho para baixo. Porque o cerne do samsara é o autocentramento. É a sustentação de um eu separado, né? Que acha né, que controla a realidade, que tudo. Então, que vai persistir, que é permanente. Então, a gente vai ter que subjugar o autocentramento. Então, as práticas de devoção nos ajudam a colocar esse ego, né, a pacificar, tirar, deixar ele fora de ação, assim. Então, ele vai dizer, então, da mesma forma, sem a umidade da devoção, as outras práticas podem se tornar estéreis. Aí, conta uma história tibetana que um eminente lama, durante seus ensinamentos, explicava meditações discursivas e não discursivas relativas a vários temas profundos. Mas, todos os dias, antes de começar os ensinamentos, né, antes de fazer, né, explicando as meditações todas, né, ele conduzia, então, todos os dias, antes de começar esses ensinamentos, discursivos, não discursivos, sobre meditações e ensinamentos, enfim, ele conduzia práticas devocionais por 4 a 5 horas. E todos precisavam participar ou esperar. Não podia pular. Aí, frustrado com isso, um dos monges mais eruditos, com cabeção, né, assim, como a gente um pouco, né, chamou-o de lado, dizendo, sabe, mestre, nós já estamos bastante familiarizados com essas práticas devocionais. Você não poderia abreviá-las? 5 horas, mais ou menos, né? 4 a 5 horas. Você não poderia abreviá-las para que pudéssemos passar mais tempo nos dedicando ao que é mais importante? Aí o lama lançou-lhe um olhar penetrante e disse, você pode fazer o que quiser. Se o seu interesse for puramente conhecimento intelectual, faça do seu jeito. Mas se quiser obter alguma realização espiritual, sugiro que você faça do meu jeito. É a devoção que torna esse tipo de prática espiritual eficaz. Então, porque ele já deu uma facada no ego lá na mente dualista, na mente que já estava, né? A gente vai ter que subjugar a nossa mente, a gente vai ter que transformar a nossa mente. Não é fácil. Não é fácil. A gente se abrir para essa dimensão, soltar as nossas certezas, né, as nossas caixinhas. Né? Então, essas práticas de devoção, essa umidade, né, como ele diz, é como a água vai penetrar na nossa... É uma prática que vai nos ajudar a amolecer esse senso de autoimportância, de autocentramento. Né? Aí aqui, antes da gente seguir, porque o Lama vai falar, eu vou trazer um videozinho bem curtinho,
de um mestre que é Do Rinpoche, ele é bem novinho, e até essa instrução, tudo bem com vocês? Alguma questão? Antes da gente seguir, porque o Lama vai explicar uma das peças que a gente fez hoje, que é a peça de 7 ramos, né? Que depois ele que vai passar, hoje a gente vai ficar nessa prece, ele vai explicar, e aí ele vai iniciar o capítulo sobre Bodhicitta mesmo, assim, né? Vai falar sobre Bodhicitta. Mas aí, então, eu achei interessante a gente falar, a gente ver focar um pouco nesse tema hoje da devoção, né? Então, a gente vai ver o Do Rinpoche, falando sobre devoção, os 3 níveis de devoção, e depois, no final, a gente vai ver Tuku Tondro Rinpoche, que aí é um vídeo mais longuinho, de 23 minutos, a gente vai deixar para o final, depois que a gente estudar a prece de 7 ramos, tá? Então, deixa eu pegar aqui o vídeo. Ana, tu vê se tá ok o som, tá? On the path of Mahayana, teacher is the source of everything. First, you see the qualities of these teachers. After analyzing, after meeting them again and again and again, so Tangwe Tepa, you feel very inspired. From there comes this sort of longing to be with them, to see them, somehow to imitate them, to just, this is devotion, right? So that's the first type of devotion. He says, give me that. This is Mahayana, right? You pray with devotion for devotion. And the second type of devotion is Deviteba. Not only that you are inspired by this sort of teacher or these teachers, bodhisattvas, you also want to become like them, You also want to hold the Dharma. So, Deviteva, you actually want it upon yourself. May I also be able to do that. In this age of insecurity, all the more reason we should read the biographies of these masters. We human, our mind, it feeds off references. Environment dictates who we become many times. So, if we start reading what the masters actually did, how they lived, how they talked, you should inquire, like, how was this person? What he did? What happens is that initially it sounds impossible what they did. So it seems very impossible in the beginning. How am I ever going to do this? But the funny thing about our mind again, the more you read it, the more you become that person in a way that you think, maybe I can. Who knows? Maybe one day, at least in this life, maybe before I die, maybe after 5-6 lives, maybe I will get there. You start really trusting your bodhicitta. The 9th Karmapa said, the real teaching is the life of the gurus. They may say many things depending on the listeners, but what they really believe in is what they do. The third type is when now you actually practice and you see the result upon yourself, you see how it transforms you, you see how it transforms others, now you really trust it. That type of devotion is unshakable.
Bom, só para a gente ter esse pequeno sabor aí sobre esses 3 níveis de devoção, né? A importância da gente cultivar essa prática de devoção, porque, na verdade, a gente está se aproximando da nossa verdadeira natureza com ela, com isso. A gente começa vendo o mestre fora, se inspirando pelas qualidades dele, depois a gente começa a querer aspirar a manifestar aquelas qualidades, e depois a gente vê que a gente começa a ver o Dharma funcionando, e aí a gente vê que é possível. Definitivamente, é possível. Ele chega nessa confiança inabalável, porque a gente está praticando e realizando diretamente. Então, a função do mestre, na verdade, é ser um espelho para nós. Então, quanto mais a gente conseguir ver as qualidades que o mestre está manifestando, compaixão, amor, generosidade, paciência, sabedoria, quanto mais a gente conseguir ver nos nossos mestres, claro que a gente hoje está com essa dificuldade de ter um contato mais próximo, né, com os mestres, né? Mas é muito importante, assim, que a gente chegue junto, assim, porque é incrível, assim, a gente vê claramente. E se a gente tem a condição de estar mais próximo de um mestre com o tempo, você vai ver as qualidades dele. Vê que é uma mente que opera de um outro lugar. Então, é possível. E aí é o ser humano como nós. Então, é possível transformar. Então, a gente vai ganhando essa confiança, né? Então, voltando para o livro, tudo bem? Depois eu vou convidar vocês a se prepararem, porque o do Tucutondo já circulou esse vídeo aí nos grupos, mas hoje a gente vai assistir juntos, porque é lindo, assim. E hoje, no dia de Guru Rinpoche, dia de São Francisco, maravilhoso, assim. E o Tucutondo, ele irradia um amor, assim, no jeito dele falar. Você vai ver, assim. Então, ele vai explicar sobre preces e devoção. O que acontece quando a gente reza? Né? O que acontece? Tá? Então, vamos seguir agora a leitura do livro, a gente vai ver o Lama explicando, voltando aqui. Então, deixa só um minutinho aqui. Deixa eu só baixar aqui, deixa eu só fechar aqui, para não dar confusão aqui. Ok, vou baixar. Ok. Então, pronto, voltando para o nosso texto. Então, o Lama diz. Então, depois que o Lama contou essa historinha aqui, né, do praticante erudito lá, dizendo que o Lama andasse mais rápido com as práticas de devoção, e o Lama disse, né, você pode fazer o que quiser, se o seu interesse for puramente conhecimento intelectual, faça do seu jeito, mas se quiser obter alguma realização espiritual, sugiro que você... Realização espiritual, é transformar a mente verdadeiramente. Uma coisa é saber intelectualmente, outra coisa é transformar a nossa mente. Por isso que a gente vai usar todos os métodos, todos os recursos, porque não é fácil. E a gente tem essa tendência de ficar muito no conceito. Ficar no conceito é ficar na mente dualista. Sem chance. Sem chance. A gente tem que soltar essa mente e abrir o nosso coração. Como a gente faz isso? Então, as práticas de devoção são importantíssimas para a gente fazer isso. Então, aí sugiro, então, que faça do seu jeito. É a devoção que torna esse tipo de prática espiritual eficaz. Claro que aliada com a sabedoria. A gente não vai deixar de lado a sabedoria nunca. Então, as práticas de meditação de forma profunda, né, as práticas de insight diretamente, são importantíssimas. Então, a gente vai cultivar, são meios hábeis. A prática que discute... Aí o Lama segue aqui agora. A prática que discutirei aqui é conhecida como devoção de 7 ramos, extraída de versos encontrados no livro O Guia, né, do Modo de Vida de Bodhisattva, Bodhicharyavatara, de Shantideva. Estes versos são frequentemente recitados e contemplados na prática budista tibetana. Então, aqui ele pensou aquele livro famoso de Shantideva, né, o Caminho do Bodhisattva, que a gente tem estudado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Geshe Pende tem nos dado alguns insights aqui, porque, na verdade, é muito profundo. Aqui está todo o caminho do surgimento da Bodhicitta, né? Na verdade, o livro todo é isso. Depois eu vou ler a introdução para vocês. Ao longo desse capítulo, eu vou ler aqui uma introdução para vocês. Vossa Bodhicitta preciosa e sublime surgir onde ainda não surgiu, e onde já surgiu que ela nunca falhe, mas cresça e floresça sempre mais. Então, os capítulos são fazer surgir a Bodhicitta, impedir que ela se dissipe e fazer com que ela aumente mais e mais. Então, todo o caminho do Bodhisattva é isso, é para surgir a Bodhicitta, manter a Bodhicitta e expandir a Bodhicitta. Aí ele tirou aqui só os versos que
aqui do caminho, que comporiam essa prece de 7 ramos. Então, a prece dos 7 ramos. O primeiro verso que ele tirou, né, que iremos examinar, normalmente é o capítulo 1 e o capítulo 2. Aqui esses versos aqui, eu até peguei aqui a referência. Esse primeiro, capítulo 2, na verdade. No capítulo 2, verso 26, esse aqui. É para quem tem o livro. Só que está um pouquinho diferente, porque o Lama aqui usou a tradução que ele fez dos versos de Shantideva do tibetano. Essa tradução aqui é feita pela Makara, por um outro grupo de tradutores. Então, tem diferenças, né? Pequenas diferenças. Quando o Gestipede dá estudos, ele usa também uma tradução do grupo dele lá. Então, sempre tem umas pequenas diferenças, né? Bom, mas aquele é o verso do capítulo 2, verso 26. Ele vai dizer, o primeiro verso que iremos examinar não é um dos 7 ramos. É um versículo preliminar de tomada de refúgio. Ele afirma, até que eu chegue ao coração do despertar, é a prece de refúgio que a gente usa normalmente. Até que eu chegue ao coração do despertar, eu tomo refúgio nos despertos. Para isso, devo também tomar refúgio no Dharma e na comunidade de Bodhisattvas. Então, aqui é o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Primeira coisa. Então, a gente começa a prece 7 ramos primeiro com o refúgio. Como a gente fez aqui na nossa prece, a gente tomou refúgio em Bodhicitta e depois a gente fez a prece, né? Então, a primeira frase, coração do despertar, refere-se à iluminação de um Buda. Então, até que eu chegue ao coração do despertar, ou seja, até que eu chegue à iluminação completa, perfeita, eu tomo refúgio nos despertos. Então, a seguinte, tomar refúgio nos despertos, pode ser entendida de maneiras diferentes. Porque aí depende do teu nível. Tomar refúgio no Buda, né, dos despertos no Buda, então depende do que você está vendo como Buda agora, nesse momento, né? Depende do caminho individual, caminho Mahayana, caminho Vajrayana. Então, o refúgio causal significa tomar refúgio em outra pessoa, em alguém que tenha atingido a iluminação. Tomar refúgio nessa outra pessoa ajuda a causar ou a induzir um despertar, e, portanto, é chamado de causal, refúgio causal. O refúgio resultante significa tomar refúgio em si mesmo, no Buda que nos tornaremos. Ao mesmo tempo, isso também é tomar refúgio na natureza de Buda, na própria bondade essencial e imaculada, tomar refúgio diretamente no Dharmakaya. Então, aí o refúgio vai depender de onde você está no caminho. Assim. A gente começa tomando refúgio no mestre, depois é que a gente vai tendo a compreensão, assentando a nossa mente, vendo, né, tendo os insights da natureza da vacuidade, aí esse refúgio vai se tornando mais sutil. Então, a primeira coisa que você faz é tomar refúgio nas 3 joias. Né? Você orienta o seu caminho para o caminho realmente do despertar, que é a sua meta, é atingir a iluminação de um Buda, tomando refúgio nas 3 joias. Aí, desculpa. O primeiro dos 7 ramos expressa, então, a homenagem. Então, os 7 ramos são, só para a gente se localizar, é homenagem, depois, o segundo ramo é oferenda, o terceiro ramo é confissão, o terceiro ramo é regozijo com a virtude, o quarto, né? O quinto ramo é rezar para que os nossos mestres girem a roda do Dharma, o sexto é solicitar que os seres permaneçam, os seres despertos permaneçam, e o sétimo é a dedicação. Então, é uma prece que resume esses 7 pontos. Homenagem, oferenda, confissão, regozijo com a virtude, rezar para girar a roda do Dharma, solicitar, né, para que mantenha a roda do Dharma sendo girada, que o Dharma não cesse, não pare, e solicita para que os seres permaneçam, não vão para o Nirvana final, tal, e a dedicação dos méritos para benefício de todos os seres. Então, o primeiro dos 7 ramos expressa homenagem. Aí ele tira o verso 24 do capítulo 2. Com corpos tão numerosos quanto os átomos do universo, eu me curvo a todos os Budas, que surgiram nos 3 tempos, e ao Dharma e à comunidade suprema. Então, aqui é como se fosse um louvor. Ali a gente tomou refúgio, mas aqui é um louvor, a gente presta homenagem. Quando a gente está fazendo o nundro, aqui é o momento de a gente fazer prostração,
Então, assim, presta homenagem, namo, namo, essa palavra não é homenagem, namo. A gente se coloca numa posição inferior, assim. Com corpos tão numerosos quanto os átomos do universo, esta é uma identificação com todos os corpos que o praticante teve em todas as vidas anteriores. Então, você considera, sabe, que nós estamos num contínuo de consciência que segue de vida para outra. Então, com corpos tão numerosos quanto os átomos do universo, eu me curvo a todos os Budas. Estou sabendo que eu já tive muitas vidas e ainda não atingi a iluminação, agora eu presto homenagem, né? Com todos os corpos que terá em todas as vidas futuras. Aqui, a chave é reverenciar, colocar-se na posição mais inferior. Isso coloca o praticante em um estado mental fértil. A gente coloca a nossa mente como o pote aberto e receptivo. É disso que trata a primeira parte dessa prece. Cultivar a si mesmo como se fosse um vale fértil. Aí ele vai fazer analogia aqui, por que ele está chamando de vale fértil? Essa posição, você se colocar, né, nessa condição inferior, mais baixa. Aí o vale está no lugar mais baixo, né? O vale. Então, como um vale fértil, você se coloca numa posição mais baixa. Você se abre, né? Você se coloca como um pote aberto e límpido, a nossa mente, assim. Então, os tibetanos têm uma analogia maravilhosa para isso. Eles veem uma pessoa que se considera acima dos outros, arrogante, orgulhosa, acreditando que é melhor e que sabe mais do que todo mundo, e dizem que ela é como alguém sentado no topo de uma montanha. Faz frio, é difícil e nada crescerá. Mas, se a pessoa se colocar em uma posição mais inferior, será, então, como um campo fértil. Então, é essa atitude desse primeiro ramo, que é a homenagem. É a gente se colocar numa condição de receptiva. Deixar o nosso orgulho, a nossa arrogância de lado. O segundo ramo é a oferenda. Aí ele traz o verso 8 do capítulo 2. De Shantideva. Aos vitoriosos e aos seus filhos ofereço eternamente todos os meus corpos. Ó seres supremos, aceitem-me plenamente. Com reverência serei vosso servo. Os vitoriosos são os Budas, que obtiveram a vitória sobre as distorções e obscurecimentos de suas próprias mentes. Seus filhos são os Bodhisattvas, aqueles que se tornarão Budas. Então, só para vocês terem uma ideia, como está aqui no Shantideva, capítulo 2, versículo 8, aqui está, aos Budas e seus filhos Bodhisattvas, esse mesmo 8 que a gente leu agora, aos Budas e seus filhos Bodhisattvas, faço do meu corpo uma oferenda por toda a eternidade. Ó heróis supremos e corajosos, aceitem-me por inteiro, já que com devoção serei seu escravo. Então, assim, me coloco a serviço, assim, né? Completamente, assim, para me ajude, assim, me entrego para o caminho, né? O próximo ramo tem 3 versos e é conhecido como a declaração das más ações, ou a confissão. Aí são esses 3 versos, que são os versos 27, 28 e 29 de Shantideva. Aqui é a tradução que o Lama fez, né? Mas no livro está um pouquinho diferente, geralmente diferente. Aos seres perfeitamente despertos e aqueles que possuem o espírito do despertar e a grande compaixão, que estão presentes em todas as direções, rezo com as mãos unidas. Então, você, primeiro, imagina, você olha, você vai fazer a confissão diante dos seres perfeitamente despertos. Que, na verdade, quando a gente evoca primeiro os Budas, na verdade, nós estamos levando a nossa mente para esse lugar. Nós estamos apontando para o Dharmakaya. Entende? Porque a gente não consegue ver o Dharmakaya dentro. A gente vê fora nos mestres. Então, quando a gente evoca a presença dos mestres, nós estamos evocando o Dharmakaya. Então, ele vai dizer, então, a gente vai fazer a confissão para o Dharmakaya, que, na verdade, é a nossa pureza inata. Mas a gente vai fazer a confissão assim, a gente vai reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, mas sem
culpa. Entende? Só vai reconhecer, porque se a gente não reconhecer, a gente vai continuar só replicando. Não tem como purificar se você não reconhece. Né? Como atravessar com lucidez se você não vê a confusão. Você tem que ver a confusão como confusão. É só assim a gente atravessa ela. Ilumina. Você está iluminando o que você está vendo. Né? Confusão como confusão. Então, aos seres perfeitamente despertos e àqueles que possuem o espírito de despertar e a grande compaixão, que estão presentes em todas as direções, rezo com as mãos unidas. Ao longo do ciclo de existência sem princípio, nesta e em outras vidas, tenho cometido o mal inconscientemente e levado outros a também cometê-los. A gente reconhece a nossa confusão. Oprimido pelos enganos da confissão, deixa eu ver se é confissão mesmo, eu li errado. Da confusão. Oprimido pelos enganos da confusão, tenho me regozijado nessas ações. Ou seja, a gente faz besteira e ainda pensa que é o máximo. Está tendo, né, ganhando terreno no samsara. Depois de ter visto o erro de meus caminhos, eu sinceramente os declaro aos protetores. Então, é um teatro que a gente monta, um teatro sério aí, claro, que a gente vai ter que realmente sentir isso, porque a gente não consegue ver a gente não consegue ver a confusão como confusão, a gente não consegue ver o nosso potencial de sabedoria. Então, a gente faz isso. Então, esta sessão é centrada na declaração do que é não virtuoso por meio do reconhecimento das más ações cometidas no passado. Então, aqui você vai declarar aquilo que não é virtuoso por meio do reconhecimento das más ações cometidas no passado. Toda e qualquer prática de purificação que a gente está vendo aí, quem está estudando lá com a G, a gente vai ter que reconhecer, se arrepender, a gente vai ter primeiro o poder do suporte, que é os Budas, depois reconhecer, né, se arrepender, porque, na verdade, é esse arrependimento que vai fazer a gente mudar os hábitos. É que vai abrir os outros poderes, né? Se a gente não se arrepende, não abre os outros poderes. O poder da transformação, o poder... Então, aí, porque se a gente não reconhece, a gente não ilumina. Esse é o detalhe. E aí, a gente reconhecendo, se a gente reconhece e se regozija, está ruim. Tem que se reconhecer e se arrepender, não quero mais cometer isso. Então, aí ele vai dizer, aqui revelamos a todos os Budas esses atos não virtuosos passados. Em certo sentido, estamos também nos dirigindo à nossa própria natureza búdica, reconhecendo que no passado nos envolvemos em ações não virtuosas e até mesmo nos alegramos com elas. Mas agora reconhecemos essas ações pelo que elas são. São aquelas as aflições que vão nos manter presos no samsara. A gente não quer mais isso. A gente quer se libertar delas. Então, é importante reconhecer que esses versos não sugerem culpa em nenhum momento. Vemos esses eventos ou ações, né, que a gente cometeu, reconhecendo-os como erros e os soltamos. Então, o reconhecimento é fundamental para a gente fazer a purificação, de fato. Tá? E o quarto ramo diz respeito a regozijar-se com a virtude e seus frutos. Então, a gente está vendo que a gente não quer mais a não virtude, a gente não quer mais praticar, e a gente quer praticar a virtude. E quer se alegrar com a virtude, mínima que seja. Então, com alegria, aí esse verso aqui, regozijar com a virtude, é do capítulo 3, verso 1. Com alegria regozijo-me no oceano de virtude do cultivo do espírito que conduz todas as criaturas ao bem-estar, o espírito do despertar, né? Então, com alegria regozijo-me no oceano de virtude do cultivo do espírito que conduz todas as criaturas ao bem-estar e nos feitos que beneficiam todos os seres sencientes. Só para ver como está o capítulo aqui. Capítulo 3. Com alegria, celebro a virtude que livra todos os seres das dores dos estados de privação. Regozijo-me com os estados felizes desfrutados por aqueles que ainda padecem. Pronto. Então é isso. A gente vai se regozijar com a virtude e seus frutos. A gente vai procurar fazer isso, praticar a virtude.
E a gente vai se alegrar com a nossa virtude e com a virtude dos outros. Aqui, regozijamos-nos em nossa própria prática, que gera compaixão e bondade amorosa. Então, a gente vai ficar feliz de estar praticando, fica energizado para praticar, faz sentido para nós a nossa prática, que é virtuosa, é virtude. E bem como no benefício oferecido aos outros. A gente vai ficar feliz com a nossa prática e feliz com aquilo que a gente vai fazendo de bom. Também nos regozijamos nas virtudes e práticas dos outros. Então, a gente vai cultivar essa alegria, né, com a virtude. O quinto ramo roga que o Dharma continue a ser revelado, que é no capítulo 3, o verso 5. Aos seres despertos de todas as direções, rezo com as mãos unidas. Pelos seres sencientes que estão confusos na escuridão do sofrimento, rogo para que acendam a lamparina do Dharma, ou seja, mantenham o Dharma vivo. Que todos os seres, a gente pede que Guru Rinpoche, Dudjom Limpa, Dudjom Rinpoche, Alan Wallace, Lama Santo, que eles continuem girando a roda do Dharma, que os Budas, principalmente, né, seres despertos, continuem a ensinar. A sexta parte, o sexto ramo, solicita que os seres despertos permaneçam, que aí é o verso 6 do capítulo 3. Está no capítulo 3 agora, né? Então, o verso 6. Então, é a solicitação, a súplica para que os seres despertos, os Budas, permaneçam entre nós, né? Então, aos vitoriosos que consideram a possibilidade de passar para o Nirvana, rezo com as mãos unidas. Não deixem este mundo na cegueira, mas rogo para que permaneçam por incontáveis éons. Então, com esse verso, a gente pede que os Budas respondam às nossas necessidades espirituais. Os seres despertos estão em ação por nós, não para benefício de si mesmos. Então, é bastante apropriado e valioso fazer tal pedido. A gente precisa pedir para aqueles, sempre que a gente vai encontrar os mestres no modo tradicional, a gente faz oferendas e pede que o mestre gire a roda do Dharma. Então, se vocês forem participar de algum retiro mais formal, com esses mestres mais antigos, assim, a gente tem esses pedidos iniciais. Às vezes é feito em tibetano, a gente nem sabe o que está sendo dito ali, mas quando a Sangha já tem em português, né, já tem traduzido, a gente faz esses passo a passo, assim. A gente pede para que eles girem a roda do Dharma. Finalmente, o sétimo ramo faz a dedicação de méritos, que aí é no capítulo 3, o verso 7. Devido a qualquer virtude que eu tenha acumulado com ações como estas, que todo o sofrimento de todos os seres sencientes seja dissipado. Então, com todas as práticas, a gente termina. Na verdade, é como se fosse o eixo principais das práticas, das sadhanas, todas elas têm isso, assim, né? Então, isso direciona o poder espiritual acumulado pelo praticante a todas as direções para o alívio do sofrimento de todos os seres sencientes. Porque aí a gente vai estar cultivando o bodhicitta, a gente está cultivando um olhar que vai cuidar dos seres, vai ter benefício aos seres, né? Então, hoje a gente vai ficar aqui, a gente não vai seguir para agora, para esses 2 novos tópicos, que a gente vai ver depois no próximo encontro. Então, é só para vocês olharem aqui, nessa prece que a gente fez hoje, deixa eu só compartilhar de novo. A prece de 7 ramos, que eu botei aqui, né, que a gente fez hoje, está aqui. Ali ele trouxe os versos de Shantideva, né? Do capítulo, ele pegou porque, na verdade, todas essas preces, surge tudo aqui de Shantideva. É como se fosse, assim, a base, assim, dos treinamentos, dos 8 versos que transformam a mente, as 37 práticas do Bodhisattvas, tudo vem inspirado no Shantideva, né? No treinamento da mente que Shantideva traz. Então, aqui está, Lama, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de lótus, sol e lua. Então, a gente evoca a presença deles, primeiro, né? Aí, esse aqui não é ainda o primeiro verso, o primeiro é esse aqui, com meu corpo, fala e mente, presta homenagem com reverência. Então, a gente pode fazer passo a passo, assim, devagarzinho, essa prece, sentindo cada etapa, assim, imaginando cada etapa, né? Então, com meu corpo, fala e mente, presta homenagem com reverência. Se a gente quiser, a gente pode fazer uma prostração, a gente pode fazer isso em frente ao nosso altarzinho, ou um lugar onde a gente, né, reserva para meditar. Então, a gente Lama, deidades pessoais daqui, por favor, aproximem-se. Fazer isso antes das nossas práticas. A gente pode seguir um roteirinho, né, as peças iniciais, para fazer a nossa meditação do dia, fazer o nosso estudo. Isso traz uma outra posição de mente para a nossa prática. Entende? Então, Lama, deidades pessoais daqui, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de lótus, sol e lua. Com meu corpo, fala e mente, presta homenagem com reverência.
Faço oferendas externas, internas e secretas. Aí, por exemplo, no meu altar, todo dia eu coloco as 7 tigelinhas de água, o incenso e a luz e a vela. Eu faço todo dia, eu abro o altar e fecho o altar. Então, eu faço as oferendas. Então, eu já tenho sempre oferendas no meu altar. E aí, quando eu coloco, eu faço uma prece das oferendas. Então, nesse momento aqui, você pode imaginar também oferecendo tudo, a beleza, toda a energia, toda a sua... Você pode imaginar as oferendas, né? Faço oferendas externas, internas e secretas. Então, a gente tem 3 níveis de oferendas, coisas, a nossa prática, a nossa sabedoria e a nossa mente mais profunda, a nossa sabedoria mais profunda. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Aqui é a confissão. Eu reconheço e exponho meus samaias, meus votos, né, de lucidez, quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Então, aqui é na forma que está essa prece, a gente se alegra na virtude de praticar o nosso caminho, que no caso aqui é o mantrayana secreto, que é a grande perfeição que a gente está tentando, né, acessar. Então, a gente se alegra na prática, que é essa virtude que a gente está cultivando. Nossa prática é uma grande oferenda de virtude, né? Uma grande virtude que a gente está. Todas as ações virtuosas que a gente fizer ajudando os outros, né? Isso tudo é virtude. A nossa prática é a principal virtude que a gente está cultivando, né? Vai nos levar à liberação também. E todas as ações virtuosas que a gente fizer em relação aos outros. Aí, regozijo-me na prática do mantrayana secreto, que é a alegria, né? Então, por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Então, a gente aqui está pedindo para que ele permaneça, a gente está indicando qual é o Dharma que a gente quer que o Guru Rinpoche nos mantenha, que é a grande perfeição, né? O Dharma da grande perfeição do Vajrayana, caminho rápido. Então, por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Isso aqui pode ter variações, essa redação. Essa aqui é a redação que a gente usa, que o Lama Long Wallace usa com a gente, né? Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Pedido que permaneçam. E dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza vágica perfeita. Então, aqui está essa prece, sucintamente, essa prece de 7 ramos, que a gente pode trazer como um alimento para a nossa prática. Né? Se isso fizer sentido para nós agora, né? Também tem que ser uma coisa que está fazendo sentido para nós. Né? Então, a gente tem aqui já um roteirinho, um conjuntinho para usar, né? Certo? Então, alguma questão antes da gente ver o vídeo do Tuku Tondro sobre preces e devoção, a importância? Esse vídeo é maravilhoso, assim. Oi, querida. E por que a gente pede para ele não atingir o Nirvana e permanecer? Para os Budas não ficarem juntos da gente. Por exemplo, o Buda Shakyamuni não está presente agora. Se por exemplo, agora um mestre que entrou, né, para o Nirvana foi o Yansi o Dudjom Limpo, o Dudjom Rinpoche anterior, né, assim, o seguinte do Dudjom Rinpoche, jovem, assim, todo mundo foi numa coisa inesperada, de repente. Então, ele não está mais presente. Tinha toda uma expectativa, né, da linhagem, para ele, então a gente faz espécie de longas vidas para os mestres continuarem rodando, tirando a roda do Dharma, quanto eles puderem, né? Então, quanto, por exemplo, se perdeu sei lá, a gente não sabe o que aconteceu. Alguma coisa ele tinha, uma decisão, talvez vai ser mais útil, ele vai aparecer de forma mais útil na próxima, o aparecimento dele, mas para nós que está aqui, né, a gente ficou aqui, a gente perdeu a possibilidade de ouvi-lo, né, por exemplo. Oi, Ana. Flori, foi aquele Rinpoche que faleceu cedo, assim, a esse ano ainda? Foi, acho que foi esse ano. Foi esse ano, que era a continuidade de Dudjom Rinpoche. E Dudjom Rinpoche era a encarnação seguinte de Dudjom Limpa. Na verdade, é a linhagem de Dudjom Limpa, entende? Então, Dudjom Limpa, depois foi Dudjom Rinpoche, e aí Dudjom Rinpoche faleceu, foi mestre do Lama San, do Shagdu Rinpoche, mestre do Gyatro Rinpoche, que foram os mestres do Lama Santen e do Alon Wallace. E aí, quando o Dudjom Rinpoche falece, renasce esse Yansi, né? Eu esqueci como é que era o nome dele, Dudjom Yansi Rinpoche, não sei qual era o nome oficial dele.
Aí ele faleceu, ele tinha o quê? 40 e poucos anos? 45 anos? 47 anos? Sabe? E a causa da morte não se Ninguém sabe. sabe, porque ele foi uma coisa muito súbita. Muito súbita. Bom, mas a gente não sabe, né? Quais foram as condições. Então, fechar aí. Então, vamos ver o vídeo do Tuco Tondro, ele falando sobre preces e devoção, e qual é a função das preces. Qual é a função da gente evocar a presença. Então, ele vai fazer primeiro uns exemplos, ele é bem didático, assim, ele faz exemplo com uma flor, para depois fazer o exemplo com o Guru Rinpoche, por exemplo. Claro, se a gente vem de outras tradições, se a gente tem conexão com outras dedas, a gente tem uma profunda conexão, por exemplo, com Jesus Cristo, se a gente considera Jesus Cristo o nosso Buda, então a gente pode fazer conexão, ele ser a nossa fonte a gente tem conexão com Maria, com Nossa Senhora, então, se a gente tem uma profunda conexão, que na verdade esses seres de sabedoria são Dharmakaya, entende? Então, aí uns têm conexão com o Guru Rinpoche, outros têm conexão com Tara vermelha, Tara verde, Tara branca, outros têm conexão com Manjushri, outros têm conexão com Cherinzig. Então a gente vai usar aquele idam que nos evoca essa condição de sabedoria, de amor pleno, ilimitado, entende? É o que vai fazer sentido para nós, né? Mas aí o Tuco todo vai ser bem didático, muito didático. Tenham paciência, abre o coração, porque é lindo, assim. Muito lindo. E hoje é um dia especial para a gente ouvir, assim. Então, vamos lá. Se vocês podem até já terem visto em algum outro momento, esse vídeo já circulou. Então, eu vou colocar aqui. Rinpoche, over the last many years, you've been teaching quite extensively and writing about health and healing and trying to help people with their various problems, about physical problems, psychological problems, and issues about death and dying as well. And in your teachings, you talk a lot about prayer, the importance of prayer, and the importance of devotion. Would you like to share with us your approach to prayer and your approach to devotion? Yeah, I will be very happy to try to offer my my thoughts and feelings about health and healing through the methods of devotion and methods of prayers with devotion. The most important, generally there's many millions of, really hundreds of thousands at least, ways of meditations, ways of doing meditations and prayers. But the bottom line is all these prayers, meditations, whatever they are called, whatever way they are supposed to be performed, they all, and the goal or their purpose is to improve, to change our own mind. If we could improve our mind, then we will be able to improve our life. And if we improve our life, that means improving our health, improving our mental health, physical health, and then will help to improve our death, rebirth, all this. Only one thing, if we could improve our mind. The important thing is mind, not, of course, physical activities, vocal expressions, communications, etc. are very important. But the root, the source is our mind.
if our mind is peaceful, joyful, positive, then whatever we will say will be words of peace. Whatever we will do will be expression of that peacefulness and joyfulness that you are experiencing in your mind. So that means changing the mind, the qualities of the mind, way of thinking, way of feeling of the mind. We need to improve that. We need to transform that. And one of the things that we could do is having positive perception, seeing something positive, focusing on something that has a positive quality. If we could see and feel that positive quality of something or somebody or someone, then slowly that will affect our mind. Our mind will become positive. For example, if we are looking at a flower, beautiful flower, blossoming, radiant, colorful, and the whole land is filled with flowers, and every flower is blossoming. Then if you could see that, think about that, how wonderful, how beautiful. And then not only think, but feel the quality of the flower, the blossoming quality of the flower, radiant quality of the flower, and freshness of the flower. If you could see and feel in your own mind, if you allow, take a little more time, not just see and say, I saw this and run from there to something else, but keep seeing it, keep looking at it, then you will start feeling it, the quality of the flower. When you feel the quality of the flower, then slowly, 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 your mind will become radiant, blossoming quality like the flower you are seeing. And so, if we could do that, then slowly, slowly, mind will become more open, more blossoming, more radiant, more colorful. And if our mind becomes with such qualities, then whatever you say, whatever you do will follow the same qualities. If that's so, now if we could pray to a Buddha with devotion, it will be much, much greater, much, much more powerful, because the object we are looking at, thinking, appreciating, and feeling is not just a beautiful image, but fully enlightened Buddha. So, for example, if I am visualizing Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava in front of me, a body of light, as if it is made of rainbow light, colorful, radiant, and the whole universe is filled with light and aura of Guru Rinpoche's presence. And then look at the face of Guru Rinpoche. Guru Rinpoche's face is filled with a smile of joy, because in Guru Rinpoche there's nothing but joy, and Guru Rinpoche is a presence of enlightened joy. As much as we see that joyful face, and as soon as we start enjoying Guru Rinpoche's joyful presence, that soon you will start your own mind
will change into mind of joyfulness. Then if you look at the eyes of Guru Rinpoche, his big, white, powerful eyes looking at you without blinking, that means he's always looking at you, thinking of you, caring for you, with unconditional love. And if you can see it, think about it. Guru Rinpoche is looking at me and caring for me with unconditional love. That means, doesn't matter I am a good person or a bad person, I have done good things or bad things. Guru Rinpoche is a body of love. He only sees with his love. He has no discriminations, no distinctions. I'm a good or bad. But he sees me with love, with care. And so Guru Rinpoche is looking at me with unconditional love. If I could see that way, could feel that way, and if I could feel Guru Rinpoche's love, at that moment, my heart will start to change into loving kindness. Because I am seeing Guru Rinpoche's unconditional love through his compassionate, powerful eyes, and I'm thinking and feeling Guru Rinpoche's love. My mind is thinking and feeling Guru Rinpoche's love. And then that changes, transforms my mind into a mind of love, because I am spending my time and energy thinking about, feeling about Guru Rinpoche's qualities. And what I see, what I think, what I feel, I will become. Like a flower, looking flower, we start smiling, oh, how beautiful this garden is. And we will start smiling. Now, it's not only a beautiful image like a garden, but presence of Guru Rinpoche, a Buddha who has unconditional love to all sentient beings, whole universe. And Guru Rinpoche is the presence of love, presence of unconditional love. And so when I see it, think it, feel it, I will change, transform into it. Then I could meditate on that feeling, that perception, that feeling. Then slowly, my mind will change. My mind will become like the Guru Rinpoche's qualities, unconditional love, because that's what I'm seeing, thinking, feeling. And then if I could say prayers to Guru Rinpoche from the depth of the heart, it's when you feel Guru Rinpoche's love, when you feel Guru Rinpoche's joy, then saying prayers to Guru Rinpoche, prayers for blessings, prayers for blessings, not just only for me, but for whole universe, for every being, will be very easy. To say prayers will be very easy, because now I'm really enjoying Guru Rinpoche's presence. Now I'm really feeling Guru Rinpoche's unconditional love. And with that transformation, that reflection, Guru Rinpoche's quality reflected in me, and my mind now changing into a mind of love that Guru Rinpoche has to all. And when we start that, enjoying that qualities, then prayer will be very easy to say prayers. If you really enjoy and if you trust
if you have confidence in Guru Rinpoche, like a child, for a child to his or her parents, when they have a trust and enjoy the presence of parents, child will have no doubt to run to the parents and give a hug of love without any doubts, without any conditions. In the same way, when we start seeing Guru Rinpoche's qualities, that moment we are ready, we are open to say prayers. Prayer is what? Prayer is maybe sounds, maybe just words of expression of one's own devotion. Devotion means energy of joy of being in the presence of Guru Rinpoche, energy of trust, energy of confidence of being in the presence of Guru Rinpoche. And with that trust, with that confidence, if you pray to Guru Rinpoche, now if you are seeing, feeling, enjoying Guru Rinpoche's presence, then if you pray, Guru Pema Guru Pema Prayer is invoking Guru Rinpoche, praying, asking, begging, please help me, help all sentient beings, protect me, protect all sentient beings from fear, from sickness, from pain, from negative karmas. And then enjoy and feel and visualize Guru Rinpoche is sending his blessings in the form of light, like a sun sends lights, rays of light all over the earth, dispelling all the darkness and bringing light, daylight, and allowing to blossom all the flowers and trees. And so, in the same way, Guru Rinpoche is sending blessings, and whole universe, every being is blessed, transformed, healed. And if you do that if you could see Guru Rinpoche, if you could enjoy Guru Rinpoche's presence, if you could pray and receive blessings, then what happens? Your heart, your mind will change. Your heart will become more peaceful, more joyful, more kinder. And if your mind changes, I will say that is becoming Guru Rinpoche's mind. If we have Guru Rinpoche's blessings, Guru Rinpoche's unconditional love in our heart, at that moment, wherever you look at, whatever you see, whatever you feel, all the sounds, all the images, all the feelings will become feelings of unconditional love, qualities of Guru Rinpoche's presence. And then, again, meditate. Try to see all these images. Doesn't matter houses or buildings
and the people, trees, they all are in the form of trees, etc. But they all embodies qualities of Guru Rinpoche, the qualities of light of love. And if we could see that way, then all the sounds of traffic or sounds of music, all are sounds of prayer, sounds of expression of unconditional love of Guru Rinpoche. Om Bedzang Guru Pema Sende Om Bedzang Guru Pema Sende Om Bedzang Guru Pema Sende. And then, if we have such transformation of change of our mind, even a little bit, then what happens? Our life will be peaceful, joyful. Even if we are sick, the pain will be less effective. Even if we are poor, the poverty will be less difficult. Even if we are old, it won't be that harsh. And then, at the time of death, we will be able to die, not worrying about death, not worrying about the future, not worrying for the family you're leaving behind, but with the presence of Guru Rinpoche, prayers to Guru Rinpoche, blessings from Guru Rinpoche for ourselves and for our family members and the whole universe. Om Bedzang Guru Pema Sende. Then at the time of death, of course, the most important time of life, the most important hour. And at that moment, instead of worrying for this, worrying for that, scared of that, scared of this, just think, feel the presence of Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava, with devotion, and see and feel and hear Guru Rinpoche's presence, Guru Rinpoche's prayers, and feel Guru Rinpoche's unconditional love. And if we could die with that, we'll die peacefully. And because of the blessing of Guru Rinpoche, because of the transformation of our own heart, our own mind, and because of the karma of our meditation and prayers and the devotion, our rebirth will be a happy, healthy, such as taking rebirth in a pure land, or even we take rebirth in the human world. It will be more peaceful and joyful and beneficial life for others. So that means for this life, for dying death, and for healing, and for rebirth, for all this, if we could change our mind with energy of devotion, energy of joy, joy of being in the presence of Guru Rinpoche, with a positive perception, pure perception, then our mind will change, our life will change totally, and it will be a revolutionary transformation. So
yes, devotion and prayers are the most important practices, and devotion has to come from our own heart. Flori, você está sem som. Pronto. É porque eu tinha desligado aqui. Eu fui desligar ali o vídeo que tinha. Não consegui achar o botãozinho para desligar na hora. E aí? Profundo, né? Agora, isso não é uma prática... Maravilhoso. Não é uma prática que a gente fake. Não pode fazer... É uma prática que ela não... Você não tem como fazer ela fake. Ela vai surgir para nós no momento que tiver de surgir, assim, esse processo de devoção. E com aquilo que fizer significado para nós, assim. Eu achei interessante, desculpe, Flori. Sim, pode falar. Eu achei interessante porque quando ele falou Vaja, ele não falou Vajra Guru, ele falou Benza, né? É, que eles falam, os tibetanos, eles não falam Vajra, eles falam Benzra. Benza. É com uma calma, coisa que às vezes eu não vejo aqui, sabe? Que é Om Vajra Guru Benza, eu achei tão sensível aquele assim, é como se ele estivesse sentindo aquela coisa. Eu acho, assim, muito tocante. Eu não sei porque aqui se faz, assim, mais na pressa, assim, Tem Na hora algum que motivo? eu vi, na hora que ele entoou o mantra do guru ali, né? E na hora que eu estava conduzindo a prece, eu vi que, puxa, eu podia ter feito o mantra mais lento, porque a gente pode fazer. E o legal é a gente fazer cantando uma melodia que traz... É a questão só de escolha, de melodia, esses formatos assim, né, mais convencional, mas a nossa prática mesmo, nossa prática diária, a gente faz com a melodia que toque a gente. Por exemplo, quem já viu o Lama Fred entoando a prece de 7 linhas, ele faz uma entoação completamente diferente. Lama Sonan entoa. Lama San tem, às vezes, também... Por exemplo, você pode cantar, né? Por exemplo, você pode fazer o mantra do guru assim. Vajragu Pema Siddhi. Entende? Então, essa melodia fala com o nosso... Cantar é muito importante, na verdade, né? Por isso que o som, a melodia, ela toca outras dimensões nossas, assim. Então, é legal a gente ter... Foi boa essa tua observação, Ana, porque a gente pode fazer isso mais vezes, trocar as melodias, fazer uma coisa mais lenta, por exemplo. Para 7 linhas, a gente pode fazer, né? Deixa eu ver. Não. Tem tanta melodia que na hora eu quero entoar um e não consigo, sabe? Deixa eu ver. Quem quiser cantar aí, sabe a melodia rapidinho aí das 7 linhas bem lenta? Porque eu não estou conseguindo Outra coisa, né, Flor? É assim, ó, uma coisa é falar, a outra coisa é acumular, né? Isso que a Ana falou, tem lá a sua razão, mas quando a gente vai acumular o mala, a gente tem que fazer rápida, faz rápido. Né? Então, por que vocês fazem tão rápido, né? Porque a gente vai fazer um mala do mantra do guru, né? Então, a gente realmente, a língua realmente vai enrolando e a gente vai emendando uma palavra na outra e vai mas e vai emendar uma palavra na outra, né? E é bacana, né? Que eles saibam também, né? Que dá para falar, dá para cantar e dá para fazer cantado e essa que toca no coração. E na hora que a gente for acumular 30 mil mantras do mala, né? Tem que... Né? Isso. São 2 práticas, né? Diferentes. A prática o legal é, se a gente vai fazer, por exemplo, uma prática curta, o legal é a gente explorar
o sentimento, a conexão, né? Se a gente vai fazer uma prática de acumulação, a gente faz primeiro, estabelece a mandala, estabelece o sentimento e aí faz a acumulação. Porque a gente não tem como fazer isso, para a gente não ficar também no automático, né? Aí, foi legal a tua observação, Ana, porque isso faz parte do processo. A gente tem um momento que a gente está, o foco da prática é estabelecer conexão com a deidade, conexão com aquele mantra, então, com sentimento. Então, aí é legal a gente fazer assim. Se a gente vai acumular, a gente estabelece a mandala, estabelece a conexão, e aí faz a acumulação. Que aí Eu a me gente tem que fazer lembro que 100 uma vez... mil, né? Eu, né, Acumular 100 eu mil. me lembro que uma vez o Gustavo falou que o Johnson, quando veio aqui no o Shaolin e recitou a prece das 7 linhas, parecia que ele nunca tinha ouvido, Gustavo falou, Uhum. parecia que eu nunca tinha ouvido a prece das 7 linhas da minha vida, né? De tão esquisito, de tão, né? Ordem, Janza, Magza, não pula, né? Então, né? Você vai Cada ouvir um... um tibetano cantar a prece das 7 linhas, você fala, não, isso aí eu não sei, não, né? Não... Mas é isso, assim, a gente vai se conectando, né, com as preces e com também aquilo que vai fazendo sentido para nós, assim, né, com as práticas que vão fazendo sentido para nós, né? Tá bom? Mas é legal, Ana, assim, a gente fazer... Eu vou me lembrar de quando a gente fizer de novo o nosso encontro, eu fazer a prece com uma outra melodia, a prece de 7 linhas com outra melodia, e fazer um pouquinho do mantra com essa melodia, né? Que é linda essa melodia que eu gosto, né? Essa que você faz aí, Shagdu até as Rinpoche. pedras choram, Florinha. É de Shagdu Rinpoche, né? Essa aí até as pedras maravilhosa, choram. É lindo, assim, é lindo mesmo, é lindo. E é legal ouvi-lo, assim, né? Ele cantando a invocação de Guru Rinpoche, né? A prece, né? Do Sun Sangye Malu do Peku Tzawe Lama Chola Soade De Chi Bardu Sundu Tuje Zundu Sungyo Che Me Pajin Je Love. Eu vou terminar já com o mantra. Oma Vajra Aguru Pema Sidi. Vamos aproveitar e embalar e fazer nossas preces aqui para a gente terminar, porque a gente já foi longe no tempo aqui. Então, vamos voltar para a prece de dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Aqui tem uma musiquinha, ó. Sonandi Tanchesi Pani Tomneni Pedranam Panjeshin Que Ganati Malundrupai Si Petsuledrum Adrum Show. Então, vamos fazer a prece. Vamos fazer em português por conta da hora, tá, gente? Senão a gente não termina aqui. Então, prece longa vida ao Lama Alam Wallace, que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa.
Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudya Olimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudya Olimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Aí a gente vai fazer prece de aspiração da Bodhicitta e os votos do Bodhisattva. Na versão da... Essa aqui foi na versão da Sensei, esqueci agora dela. Roshi John Halifax. Que a Bodhicitta, prece de aspiração da Bodhicitta. Que a Bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Os votos do Bodhisattva. As criações são incontáveis, faço o voto de liberar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Esses são os votos do Bodhisattva. E a dedicação final. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adinho Dudá, Orgin Lama Drugilne, Droatikya Malupa, Deisala Gopash. Então, tá, queridos. Então, iniciamos o capítulo sobre Bodhicitta. Muito especial essa aula. Muito especial mesmo. Hoje eu vou, lá no vídeo, eu vou postar, tá, o link do Tulku Tondro, eu vou deixar o link lá no vídeo, e o do Rinpoche, aquele outro sobre devoção, eu não vou botar porque tem direitos reservados lá do Gompa, eu não vou conseguir postar aqui. Mas aí vocês veem lá, eu deixei a referência. Bom? Do Rinpoche. Obrigada, então, tá, queridos. Flor. Parabéns, Ana. Boa noite. Parabéns, Ana. para você. Viu? Obrigada, Parabéns. Parabéns, noite, Ana. Obrigada, Gi. Tchau, feliz. Feliz Obrigada, novo moça. ciclo aí. Obrigada, Sandra. Obrigada, Flori. Gratidão. Parabéns. Tchau, queridos.